Essa semana eu recebi a dúvida de uma aluna lá no grupo de consultoria do Venda Seguro, né, que eu esclareço as dúvidas dos corretores que são alunos, sobre essa matéria. Ministério Público pede a condenação de 7 acusados por incêndio no Ninho do Urubu. Aquele incêndio que teve no Flamengo, que vitimou vários adolescentes. Nós tivemos já acordos, né, de indenização na esfera civil e o Ministério Público está apurando quais foram as práticas criminosas, se alguém foi negligente, imprudente em perito, se algum profissional, né, deixou de ter algumas cautelas, ou se tinha algum problema no projeto, se tinha algum problema na área de evacuação, enfim, tudo isso está sendo investigado e algumas pessoas foram indiciadas. O seguro do clube, numa situação dessa, cobriria esse indiciamento, né, esse possível processo criminal de incêndio contra o engenheiro ou contra as outras pessoas que estão relacionadas na matéria. Para explicar isso, eu preciso te mostrar qual que é a diferença entre os seguros, tá? Quando a gente pensa em seguro de responsabilidade, porque isso aqui seria uma cobertura, né, de um seguro de responsabilidade, nós temos alguns riscos e para esses riscos existem produtos diferentes. Falando sobre o clube, então o clube ele contrata um seguro de RC geral com a cláusula de RC operações, empregador, guarda de veículos, enfim, tudo que for pertinente ali ao risco do clube. Os danos causados, né, a terceiros em virtude da atividade ali do clube. Provavelmente, se esse clube tivesse uma apólice, né, e não tendo nenhuma ilegalidade nesse incêndio, né, se foi um acidente de fato, a seguradora pagaria essas indenizações que foram realizadas aí com as famílias das vítimas. Imagina cada família recebendo essas indenizações, então precisa ter um valor alto. E isso também já serve de gancho para uma coisa muito importante, que é negligenciada pelas empresas em geral, estou falando indústria, comércio, serviço, que é o seguro RC com limite muito baixo. Tem muitas empresas que sequer têm um seguro patrimonial da empresa, ou seja, se tiver um incêndio na empresa, não paga nem o prédio, né? Ela não tem seguro nem do próprio prédio ali que ela ocupa, dos equipamentos e tudo mais, sequer o RC, né? E quando tem o seguro da empresa, né, o patrimonial que a gente chama, aí ela tem uma coberturinha de RC dentro desse seguro patrimonial. Não, o ideal é que você contrate um seguro específico de RC, aqui é o ramo 51, com as coberturas adequadas, com o limite adequado, para numa situação dessa, a empresa ter uma apólice para indenizar as vítimas. E incêndio pode acontecer em qualquer estabelecimento, pode acontecer num clube grande, pode acontecer num salão de beleza, numa escola, numa farmácia, portanto, precisa ter o seguro. E o seguro não vai cobrir só incêndio, tá? Vai cobrir uma série de coisas. Eu não vou me estender aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu explico isso em detalhes lá na minha plataforma de especialização em RC, que é o Venda Seguro. Eu explico tudo sobre as cláusulas de RC geral, RC obras, operações, são em locais de terceiros, de serviço locais de terceiro, enfim, RC profissional, tem o RC médico do corretor, mais de 30 atividades de RC profissional, o seguro de Eno também. Então, aqui precisaria ter um seguro RC e eu recomendo que qualquer empresa, por menor que ela seja, contrate pelo menos 2 milhões de reais no seguro RC geral, que pode ser ou operações ou obras, enfim. Tá? Aqui falamos sobre o clube. Agora, a notícia é sobre a questão criminal, né? Quando a gente fala da questão criminal, aí envolve pessoas físicas, porque no direito brasileiro não é uma empresa que responde criminalmente, são as pessoas que tiveram aquela conduta. O Ministério Público pediu a condenação de 7 pessoas. Antônio Márcio Mongelli Garotti e Marcelo Maia, pelo que eu pesquisei aqui, dirigentes do clube na época, Cláudia Pereira Rodrigues, Danilo da Silva Duarte, Fábio Hilário da Silva e Wesley Gismene, responsáveis pelos containers destinados ao alojamento dos adolescentes, e Edson Colman Silva, responsável, contratado para realizar a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, porque eu acho que o foco do incêndio foi no ar-condicionado.
Então, falando aqui sobre os dirigentes, eles teriam cobertura para se defender dessa acusação, né, do crime de incêndio, se eles tivessem um seguro D&O. E o Edson Comão da Silva, responsável contratado para realizar a manutenção do aparelho de ar-condicionado, aqui, se ele for engenheiro, daria para ele contratar um seguro de RC profissional de engenheiro e ele teria cobertura para os custos de defesa na esfera criminal, também na esfera civil, eventual condenação, né, se o Flamengo entrasse com uma ação de ressarcimento contra ele, mas essas pessoas não estariam cobertas na pólice do RC Geral, do RC Operações, porque aqui é outro risco. A pólice do RC Geral é para cobrir o clube. Aqui, a gente está falando do risco de gestão, do risco profissional, e se ele não é engenheiro, aí fica mais difícil dele ter essa proteção, porque as seguradoras comercializam o seguro RC profissional para algumas atividades, não é para qualquer prestador de serviços. Aí teria de negociar com a seguradora para fazer um seguro de RC profissional para a empresa dele de manutenção de ar-condicionado. Aí você também vê se essa seguradora cobre também os sócios, os empregados na pólice, né? Eles também são segurados. E aí todo mundo estaria protegido, que é justamente isso que eu oriento os alunos. Portanto, toda empresa tem de ter o seguro RC geral de acordo com a sua modalidade. O ideal é também que toda empresa tenha um seguro D&O, porque os administradores, os gestores dessas empresas podem ser demandados pelo cargo que eles ocupam. E algumas empresas, aí a parte mais restrita, porque não depende só da empresa querer contratar, existem algumas atividades econômicas que não é possível contratar, mas se for, contrate, é o RC profissional. O RC profissional vai cobrir exatamente a falha profissional. Precisa também entender o que o seu cliente quer cobrir. Eu quero cobrir, eu sou uma clínica médica, eu quero cobrir se tiver um incêndio aqui. Ou eu quero cobrir se tiver uma alegação de erro médico. Tudo isso faz diferença em qual seguro que você vai contratar. E tá tudo muito bem explicado, de forma didática, para você já aprender e já colocar em prática lá no Venda Seguro.